Boa tarde. Hoje faremos o problema do caixeiro viajante utilizando o Kurobe. Vamos começar olhando o modelo do caixeiro viajante no aula 01 de PO2. O problema do caixeiro viajante está na página 32. Relembrando o modelo, nós temos uma FO, que basicamente é minimizar o custo da distância IJ vezes x e j, onde x e j é 1 se o caixeiro vai diretamente da cidade I à cidade J, e 0 caso contrário, para todo i diferente de j. Porque quando o i for igual a j, estamos falando, por exemplo, do x11, que é o caixeiro ir da cidade 1 para a própria cidade 1. E fj vai ser o fluxo da cidade i para a cidade j, que é a quantidade de fluxo que o caixeiro deixa entre a cidade i e a cidade j. As nossas restrições. Esse custo na função objetivo pode ser colocado como custo, por exemplo, quilômetro rodado, pedágios, custo combustível, ou a gente pode colocar, como no caso do exercício que a gente vai fazer hoje do Manuel, simplesmente a distância em quilômetros. Primeiro item, primeira restrição, a gente tem aqui para todo J, ou seja, para toda a cidade J, a gente tem um somatório na cidade I de x e j igual a 1. Então ele vai pegar e vai colocar, vamos fixar, por exemplo, j igual a 1. Então vai ser x11 mais x21 mais x31 mais x41 mais x51. Tá? Isso daqui vai ser igual a 1. Ou seja, é todo mundo que está chegando na cidade 1 tem que ser igual a 1. Isso aqui é chegada na cidade 1. A nossa segunda restrição, que é essa daqui, a gente é igual à primeira, com a diferença que aqui o para todo j, e aí no lugar, e aqui é para todo i, e aqui é somatório em j em vez de ser somatório em i. Se a gente fizer isso, o que acontece? Vai ser justamente o complemento. Então ficaria x. Como agora o i está fixo, ficaria x11 mais x12 mais x13 mais x14 mais x15 igual a 1. Ou seja, está indo da cidade 1 para outro. Então, é a saída da cidade I igual a 1. Tá? Então, a gente tem o que sai e o que chega. Tendo que sai e o que chega é sempre igual a 1, então a gente vai pressupor que em toda cidade vai chegar exatamente 1 e toda cidade vai sair exatamente 1. E isso vai fazer com que cada cidade seja visitada uma única vez. Adicionalmente, a gente vai ter a nossa terceira restrição para evitar a formação de subrrotas, que vai ser o fluxo. O fluxo vai valer para todo J diferente de 1. Então ele vai ter aqui é para todo j, e aqui a gente tem um somatório em i. Então, por exemplo, como j é diferente de 1, eu vou começar com j igual a 2. O que vamos ter nesse caso?
F, I, J. O J está fixo em 2 e o I vai variar. Então ficaria F 1, 2 mais F 2, 2 mais F 3, 2 mais F 4, 2 mais F 5, 2. Tá? Menos somatório em I, mas agora é FJ1, com J fixo em 2, no caso que a gente colocou aqui. Então ficaria F2, 1 menos F2, 2 menos F2, 3 menos F2, 4 menos F2, 5. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, essa somatória aqui, de 1 para 2 total, é o fluxo de quem? De quem está chegando na cidade 2. E esse aqui é o fluxo que tem que ir saindo. Então, o fluxo que chega menos o fluxo que sai tem que ser igual a 1. Tá? Ou seja, cada cidade onde seu caixeiro passar vai ficar uma unidade de fluxo. Como a quantidade de fluxo é limitada pela restrição seguinte, que é a restrição 4, uma hora o caixeiro vai ficar sem fluxo. Ao ficar sem fluxo, ele vai ser obrigado a parar de visitar cidades, fazendo que evite a formação de subrrotas. Aqui no caso da restrição, por exemplo, se a gente colocar o I e o J qualquer, a gente vai ter que ir para todo F e J, né? Não importa qual seja, e sempre vai ter que ser igual ou menor que o total de cidades menos 1. Como aqui eu coloquei o modelo com 5 cidades, seria menor ou igual que 4 vezes x e j. Se o x e j, que é binário, for uma cidade no qual o caixeiro não visitou, ele pode deixar um fluxo máximo de 0 vezes 4, ou seja, 0. Ele não pode deixar fluxo naquela cidade. Se ele visitou, o fluxo máximo vai ser 4. Agora vamos fazer a implementação disso. Tá? Primeiramente, vamos dar uma olhada no nosso problema, que é o que estava no Moodle de vocês, que é o exercício do Manuel. Manuel ficou muito feliz com a sua ajuda e conseguiu ampliar seu número de clientes para um total de 50 cidades. Manuel precisa visitar cada uma das cidades e, visando poupar tempo e combustível, não quer passar na mesma cidade mais de uma única vez. São dadas distâncias em quilômetros entre cada cidade onde existem clientes a serem visitados. Os dados da cidade estão no arquivo manuel.entrada.ods. Formule e resolva um problema de programação linear utilizando o Guru para determinar qual a roda a ser seguida, de forma a ter todos os clientes do Manuel percorrendo a menor distância possível. Vocês veem que é a história do caixeiro viajante, continuando com a diferença que agora a gente tem 50 cidades ao invés de 5 cidades que nós tínhamos no problema anterior. O problema anterior está no Moodle ou aqui para o canal do YouTube. Procure pelo exercício 106, problema do caixeiro viajante feito no Solver. Os dados que eles estão falando é esse aqui. Tá? É essa matriz aqui. Vou reduzir o zoom só para vocês terem uma ideia do tamanho dela, né? É uma matriz de 50 por 50. Como vocês vão notar, ela fica grande mesmo. Tá aqui a matriz inteira, né? Como é uma matriz de 50 por 50, o total de dados é o total de 50 vezes 50, ou seja, 2.500 dados. E aí a gente tem distância entre cada uma das cidades. Observe que as distâncias são simétricas, por exemplo, de 2 para 1 e de 1 para 2 é a mesma distância, de 3 para 1 e de 1 para 3 é igual, 3 para 2 e 2 para 3. Então, primeira parte que a gente vai fazer, vamos escolher um modelo para poder implementar isso. O que eu tenho que observar? Por exemplo, nossa variável de adição ela tem 2 dimensões, correto? Então, eu vou pegar um modelo que tenha uma variável de adição com 2 dimensões. No caso da nossa disciplina, no Moodle, procurando pelo Kurobe 203. É esse arquivo que eu vou copiar ele aqui agora. Kurobe 203, está aqui ele. Vou copiar o Makefile também. E vou colar aqui na pasta Downloads.
arrumar o arquivo Makefile para rodar esses dados. Então, colocar aqui a pasta downloads e a pasta aqui downloads, né? E o nome do arquivo vou deixar como Gurobi 106. Salvo isso, deixo guardado e agora vou alterar o nome. Esse daqui eu vou chamar de 106 e esse aqui também vou trocar o nome dele para 106. Abrindo o arquivo de entrada, esse é o arquivo de entrada que já estava lá no Moodle, tá? Vou deletar ele, vou copiar esses dados que estão aqui, Ctrl C. Para selecionar tudo, eu selecionei a primeira coluna e depois eu apertei Shift, Ctrl e End no teclado. E aí ele selecionou toda a minha matriz. Copio com Ctrl C, colo com Ctrl V, venho aqui em pesquisar e substituir, vou procurar por vírgula e trocar para ponto. Tá? Por que eu vou fazer isso? Por causa que o Gurobi ele não trabalha com vírgula, ele tem essa divisão aqui como sendo ponto. Então, por isso que eu tenho que pesquisar todos que a gente tem. Ele está procurando aqui, ó. Ele achou 2.338 e vou substituir. Agora ele parou, note que ele demorou um pouco porque eram bastante, né? Eram 2.338 substituídas, mas está tudo agora marcado aqui de verde, também está tudo com ponto do início até o final do arquivo. Tá. Feito isso, eu vou salvar e eu posso deixar esse arquivo de entrada guardado aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui no 106. Primeira coisa que eu vou fazer, substituir aqui, alterando o modelo que estava aqui matemático. Eu volto aqui, clico duas vezes para abrir, copio e colo. Constantes que eu vou usar. No caso, a gente só tem as cidades, né? Então a gente poderia chamar de número de cidades. Colocar 50. Essa constante eu não vou precisar, então deleto, porque todas as dimensões são iguais, é uma matriz quadrada, então eu preciso de uma única constante, sem precisar colocar as duas. Integração das variáveis globais. A primeira coisa que a gente vai ter que ler é a questão do nosso arquivo de entrada, tá? O que acontece desse arquivo de entrada? A gente tem basicamente apenas as distâncias. Pode chamar isso aqui de distância ou simplesmente chamar de C. Vou deixar o nome como sendo C. Tipo float, porque no caso desse arquivo de entrada, as distâncias são reais. São quilômetros, por exemplo, tem 13,5 quilômetros, coisas assim. Não é distâncias inteiras. E aqui o tamanho vai ser de N cidades. Temos mais algum dado no arquivo de entrada? Não. Então esses dados que eram leituras que eu tinha 203, eu posso deletá-los. A função objetivo mantenho. A resposta, a gente tem uma variável de aquisição que é o x, que vai variar de n cidades para n cidades, que é uma matriz quadrada de 50 por 50. E eu vou ter uma de mesmo tamanho para ser a resposta, que vai ser o fluxo. Então são duas matrizes de decisão. Copiei e colei.
O F não existe, então eu posso deletá-lo. Aliás, o F não, quem eu deletei aqui voltando é o Y. O Y não existe, eu posso deletá-lo. O F é o nosso fluxo que vai estar aqui. Funções aqui. Aqui você pode estar o nome que você quiser para sua função. Na minha vou chamar de PCV, que é problema do caixeiro viajante. Como eu troquei o nome lá, tem que usar o mesmo nome aqui. Sempre você usa o nome que você usar aqui, você usa igual aqui. O nome do arquivo de entrada, como eu alterei, eu vou trocar para 106. 106 e 106. A leitura, eu vou ler uma matriz 50 por 50. Então aqui vai ficar N cidades por N cidades. Aqui quando aparece a sugestão, eu aperto a tecla Enter e ele completa para mim. Além da nossa matriz de distância, não temos mais nada no arquivo de entrada. Então eu posso deletar essa parte aqui. Agora eu vou voltar aqui, copiar esse comentário, que é o nosso modelo matemático a ser implementado no Gurobi, e vou colar ele aqui. O nome da função eu vou modificar para ser o nome que eu coloquei lá em cima. As variáveis de decisões nossa seria o x e também o f. Tá, o y não tem mais, eu posso apagar. Nome do problema, vou chamar ele de caixeiro. Caixeiro viajante. Dados de entrada vai variar para N cidades. Copiar e colar, que eu acho que vai ser mais rápido aqui. N cidades, N cidades, N cidades. Aqui o tipo da variável x foi declarar aqui no nosso modelo como ela sendo uma variável, vou fechar aqui que foi mais fácil vocês enxergarem, foi declarar como sendo uma variável binária, então vou declarar ela aqui como sendo binária. Esse y eu não tenho mais, entretanto eu tenho que fazer uma variável para o f. Como o f tem duas dimensões, eu vou copiar aqui e vou colar. F, aqui fica sendo f, f, f e f. Para criar a nossa função objetivo. A nossa função objetivo é essa daqui que está aqui. Vou copiar ela, Ctrl C, e vou colar ela aqui embaixo. Tá. Essa função objetiva é o que? É um somatório em I e em J, do custo de J vezes X e J, que é esse somatório que está aqui. Então a gente vem aqui, criou a expressão da função objetivo, variando para todo I, para todo J, o objetivo recebe C e J vezes X e J. Não tem uma parte de Y, então posso apagá-lo. E o nosso problema é de minimização. Feita a função objetivo, vamos para a nossa primeira restrição. Primeira restrição é esse somatório aqui. Que é para todo J, um somatório em I. De X e J igual a 1. É esse daqui, ó. Então vamos lá. Para todo. O para todo aqui vai ser em J. Então eu vou deixar aqui, ó. J, J, N cidades, J e J.
Ah, como eu sei que isso aqui é um para todo? Porque o para todo é simplesmente o for e não tem nenhuma variável que vai acumular fazendo a soma. O somatório, ele já precisa ter um conjunto de uma variável acumulando, que seria aqui, a gente tem o for variando, mas a gente vai ter uma variável R1 que vai acumular o valor dele, somando aqui R mais igual. Então aqui ficaria um somatório em I, N cidades, I mais. E é um somatório em I. Vai ficar aqui um somatório de X e J. Com a comparação, são dois iguais. E aqui você coloca o valor que vai igualar, que é igual a 1. Tá? Esse somatório está fazendo, ele pega esse R1, ele zera ele. Aí ele pega aqui o XI, vai receber 0 e o J é 0. Então o primeiro que vai somar aqui vai ser como se você fizesse R1, ele recebe 0 inicialmente. Na primeira vez que ele passar aqui, ele soma com quem? Com o valor próprio, valor de R1, que isso aqui é equivalente a isso que você vê, que R1 é igual a R1 mais X e J. Tá? E aí ele coloca aqui, vai ser o X 0 no I e 0 no J, mais X 1 no I e 0 no J, mais X 2 no I e 0 no J. Como o N cidades foi até 50, então essa conta ela vai ser repetida até o X 49 no I e 0 no J. Esse vai sendo o primeiro R1. Quando ele terminar de fazer isso, ele vai repetir tudo isso aqui de novo, mas o J aqui, em vez de ser sempre 0, ele vai repetir e vai colocar ele sempre igual a 1. Então ele vai criar várias restrições fazendo essa variação. Depois, se você quiser, você pode olhar o arquivo LP, que ele vai ter toda a geração colocada. Vou voltar aqui do jeito que estava antes. Agora vamos para a restrição 2. Vou copiar essa parte aqui que eu digitei agora e vou colar aqui para fazer a restrição 2. Tá? Comentário da restrição 2, vou voltar aqui em cima e vou pegar aqui o próximo. As restrições sempre estão de um new line até o próximo. Então essa restrição, a primeira função objetiva vai até o primeiro new line. Primeira restrição desse new line até o próximo new line. Segunda restrição desse new line até o próximo e assim por diante. Copiando agora a segunda restrição. Agora a gente tem o que? Um somatório para todo I e aqui um somatório no J. Então esse daqui, o para todo I, ele vem aqui para cima. E o J vira o somatório aqui dentro. A restrição eu vou chamar de 2. E está feita a nossa segunda restrição. Tá? Terceira restrição. Vou copiar e colar. Restrição 3 agora. Vamos lá copiar o comentário dela. A segunda restrição terminou aqui, a terceira começa aqui e vai até o próximo new line. É aquela primeira restrição cuidando do fluxo, que é a terceira restrição do modelo. Ele vai ter o que? Para todo J com J diferente de 1. Então o J vem aqui para fora. Todo J diferente de 1. Como em C a gente começa a contar do zero, então o único valor que o J não pode assumir não é o valor 1, e sim o valor 0. Então eu vou mandar ele começar a contar a partir de 1. Aí a gente vai ter aqui um somatório em I. Tá aqui o nosso somatório em I. Tá?
Vou criar uma restrição 3, que eu vou chamar como 3A, para ser a primeira parte da restrição 3. E aqui a gente coloca R3 de A mais igual o F e J. Depois que eu fizer isso, eu copio, colo. A segunda parte da restrição 3 eu vou chamar de R3B. E aqui fica R3B de F, J, I, que é para fazer isso daqui, ó. Agora aqui a gente vem e faz o quê? Não é essa primeira soma menos a segunda? A primeira soma é de R3A, correto? Então R3A menos a segunda soma, que é R3B. Isso tudo tem que ser igual a 1 e eu chamo de R3. Próxima restrição, restrição 4. Restrição 4 é aqui. Na hora que eu copiei a restrição 4, eu passei aqui com o olho e vi que eu esqueci de um pedaço. Ó. O que acontece? Ó? Depois da restrição 4, a gente coloca x e j pertence aos binários para todo i e j. Fluxo i j pertence aos inteiros e o fluxo i j maior ou igual que zero. Na minha declaração, eu coloquei aqui x e j binário, ok. E o meu f, eu esqueci de mudar para inteiro. Então, lembre de voltar aqui no programa e mudar para inteiro. Vamos lá, a restrição 4 aqui é para todo i e para todo j. Então vamos copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então aqui é para todo i e para todo j. J agora valendo qualquer valor dele, inclusive o primeiro. O que a gente tem? Eu não tenho nenhum somatório. Como eu não tenho somatório, essa estrutura que eu uso para fazer soma, eu não preciso dela. Tá? Então eu posso deletar. Essa chave também não preciso dela, porque eu só vou ter um comando dentro do for, que é o model. E aí vamos colocar a nossa restrição. Note que aqui, como não tem somatório, essa estrutura aqui que era para soma, a gente simplesmente não usa. Tá? A nossa restrição vai ser o quê? O FJ tem que ser menor ou igual que o número de cidades menos 1 vezes x e j. E essa vira a nossa R4. Modelo LP 106. Exportar a solução. Eu vou exportar o x aqui, n cidades, o j, n cidades, resposta x e j. Além de exportar o resposta x e j, eu não tenho y, mas eu tenho que exportar o f. Então eu vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, resposta F, F. Como eu tenho dois comandos igual dentro do for, eu vou ter que abrir a chave. Note que aqui ele marcou de amarelo, mostrando que a chave foi aberta e fechada. Deleto o X, deleto o F. A gente liberar a memória que foi usada. E agora vamos para imprimir a saída. A saída eu vou chamar aqui de 106. 106. 106. Vou imprimir a minha matriz de distância, que eu vou chamar de C, né?
Depois dele, vou colocar aqui o barra N só para ele pular as linhas. Tá? Então ele vai escrever C e J e vai colocar depois vai começar a escrever eles. Vai variar para I de N cidades e J para N cidades. E o C e J. Do jeito que está mandando imprimir dessa forma, se você imprimir somente isso, ele vai imprimir tudo embolado. Ou seja, todas as linhas da matriz ele vai imprimir como se fosse uma linha única. Como eu quero que ele pule uma linha entre uma leitura e a outra, eu vou fazer o quê? Assim que terminar toda essa linha do J, eu vou fazer o quê? Terminou a linha do J, imprima um pulo de linha, que é o caso o endline. Tá? Você poderia imprimir assim com endline, ou você poderia escrever também dessa forma aqui, que é o barra N. Os dois resultados vão estar exatamente igual, então você pode usar o que você preferir. Tá? Além disso, quando ele imprimir esse C e J, ele vai imprimir e não vai colocar numa marcação, por exemplo, do tamanho que tem que imprimir esse tipo de coisa. Então eu vou mandar ele imprimir já com o tamanho certo, verificar todas as colunas alinhadas. Então vou pôr aqui destino.white. Agora eu não lembro direito como é que era que escrevia. Acho que era assim. Mas deixa eu consultar aqui, a gente já vê como é que estava nos outros arquivos. É DTH. Tá escrito certo, então. Colocar para imprimir sempre com 2 caracteres de tamanho. Como eu tenho mais de um comando, eu abri e fechei a chave. Depois de imprimir a minha matriz C, eu vou mandar ele imprimir também o X e o F. Essa parte aqui que era do exercício anterior, eu vou deletar. E agora aqui eu vou só copiar e colar. Ctrl C. X e J. E aqui fica a resposta X. Ctrl C. O F e J. E aqui fica a resposta F. Tá pronto o meu programa. Vou salvar ele e chamar o terminal para rodar. Tá. Para aumentar o zoom, só segurar a tecla Ctrl e girar a rodinha do mouse. CD Downloads, Make para compilar, e eu já posso colocar esse 2E comercial e ponto barra programa, cai no comando só, ele vai compilar e já manda rodar. Lógico que se der erro ele não vai conseguir rodar depois, se der erro na compilação ele não consegue rodar depois. Não houve erro de compilação e ele está rodando o problema. Agora é só questão de aguardar até ele achar a resposta. Ele terminou a resposta aqui, gastou 15,30 segundos, aproximadamente estaria arredondou aqui para 16 segundos. A FO 427.855. Vamos olhar a nossa saída, Downloads, arquivo de saída. Está aqui o nosso arquivo de saída. Tá? Como não coube tudo numa linha só na tela, a matriz ficou quebrada. Mas basicamente essa seria a primeira linha, né? E a outra seria a segunda linha. Se eu reduzir o zoom, vocês vão ver que fica uma matriz não alinhada essa primeira, porque eu não coloquei aquele destino white para poder alinhar no C, pelo menos eu acho que eu não coloquei, né? Assim, eu coloquei no C, mas eu coloquei com tamanho de 2. Com tamanho de 2, ele não conseguiu alinhar porque ele tem mais que 2 caracteres, então eu tenho que colocar um maior. Mas, por exemplo, a matriz do X, deixa eu ampliar aqui, ó. A do X.
A do X já foi que ficou alinhada, tá vendo? Assim como a do F também está alinhada. Como é que eu vejo a resposta para interpretar esse resultado? É o seguinte, eu venho aqui na primeira linha aqui, seria a cidade 0. Da cidade 0 eu venho para qual cidade? Aí você conta. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então eu venho da cidade 0 para 21. Aqui, a gente conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Da cidade 21, ele foi para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai contando assim por diante até a percorrer 50 cidades. Claro que isso vai estar trabalho você contar. Então seria interessante você escrever uma função em C para o próprio computador contar para você. O fluxo é a mesma lógica. A primeira aqui deu 49, a segunda seria aqui 48, depois ele vai ter um 47 aí em algum lugar, né? Só a questão de você ir procurando aqui, o 47 está aqui. E você vai procurando, você vai achando onde que está a ordem que ele seguiu. Que ele começou com fluxo máximo de 49 e foi reduzindo ele. Tá? Eu vou aqui só para mostrar como alinhar esse código aqui, né? Porque esse aqui foi o que ficou bagunçado. Em termos de número de caracteres, a gente tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então cada distância tem 7 caracteres. Considerando deixar mais um espaço em branco entre elas, eu vou alinhar esse tamanho aqui para 8. Vou salvar e vou mandar rodar de novo. Achou a resposta, foi um pouquinho mais rápido outra vez, tá? Mas lógico que ele achou a mesma resposta. A saída eu posso clicar recarregar, tá? E agora eu vou reduzir o zoom para vocês verem agora a diferença que deu. Tá vendo que agora a matriz não ficou aquela coisa bagunçada, ficou toda alinhada? Essa que é a diferença que dá quando você imprime aquele destino white, ele deixou tudo alinhado aqui com o tamanho certo, tá? Lógico, na hora que você amplia fica com a letra muito pequena, mas na hora que você diminui, tudo alinhado certinho, tá? Uma coisa curiosa para ser feita também seria a gente ver a questão de consumo do computador. Então vamos abrir o monitor do sistema, tá? Daqui ele, parte dele já está carregado devido ao meu programa de gravação que está gravando a tela aqui para vocês poderem ver, tá? A minha tabela de processo, veio aqui que o OBS está gastando a maior parte, os 210 megas, né? E o LibreOffice que está aberto. Vou fechar o LibreOffice para liberar uma parte da memória. Tá? Então aquela memória foi liberada aqui pra gente, tá? O uso da CPU, o OBS está gastando em torno de 47%. Vamos agora colocar aqui para rodar. E veja aqui como é que vai ficar a carga do sistema. Tudo bateu agora o 100%, tá? E aqui, em termos de uso da CPU, tá vendo o programa que a gente criou? Olha quando ele está consumindo a CPU, né? É ele que está puxando o uso da CPU aqui e tudo puxando aqui para cima, tá vendo que houve o pico. Agora, como ele terminou, ele vai começar a liberar o processo aqui. O próprio aqui já caiu, não está mais na lista como é que estão chamando mais. Tá? Mas beleza. A gente chegou nessa saída e vocês viram que a gente teria que contar esses dados aqui tudo para a gente conseguir achar onde que estaria, né? Achar a solução. Tem um jeito de a gente fazer isso sem a gente ter que contar manualmente? Tem. Vamos fechar agora esse programa aqui. E eu vou pegar o Odoo Group 106, que é o que eu já tinha pronto aqui.
Aqui o meu arquivo de entrada, ele é um pouco diferente. O que ele tem? Ele tem aqui a cidade 1 está na coordenada x e y. Então, a coordenada 37 por 52 e tem uma demanda de 7. Para o caso do caixeiro viajante, a gente não usou a demanda, então ela não é importante. A cidade 2 tem aqui, ela está na coordenada 49 por 49 e assim por diante. Esses dados aqui, eles foram com esses dados que eu gerei aquela matriz do programa do Manuel ponto entrada. Então, esses dados vão dar exatamente aquelas distâncias que estão lá. Só que os dados originais eram assim. Como que a gente faz a leitura desses dados? Aqui no Gurobi 106. Tá? A gente tem aqui o mesmo modelo matemático. Número de cidades 50. E aqui a gente usou uma classe. A classe cidades, onde a gente tinha o ID, que era ser identificação, que é esse primeiro número aqui 1. O segundo, a coordenada no X. Terceiro, a coordenada no Y. E o quarto, a demanda, que é o ID, coordenada no X, coordenada no Y e a demanda. Declaramos um vetor cidades, tamanho cidade. Esse daqui é aquele meu float C, né, que aqui eu chamei de distância. E o número de cidades vai chamar de N cidades, eu chamei de max cidades. Então você vê que é a mesma coisa. Tá? Resposta X e resposta F. A gente vai ter a função leia. A calcula distância, que vai justamente transformar essas coordenadas naquela matriz de distância. A função caixeiro e depois a função imprime. O programa principal ele lê, calcula a distância, chama o caixeiro e depois imprime. Abertura do Gurobi 106 na entrada. Ele cria esse vetor dados. Esse daqui, se você for montar com classe, aconselho você usar o Gurobi 202 como base. 0 o tamanho do vetor cidade. E aí ele pega nesse vetor dado, que é temporário, e o dado é do tipo cidades, ou seja, ele possui um ID, uma coordenada X, uma coordenada Y e uma demanda. E daí ele vai lá no arquivo de entrada e lê o ID, coordenada X, coordenada Y e a demanda. Ou seja, ele está lendo exatamente aqui essa primeira linha. ID, coordenada X, Y e demanda. Feito isso, ele pega esse dado e joga para o vetor cidade. Esse vetor cidade foi o vetor que você zerou aqui para ter a memória limpa onde você vai guardar ele. O dado é uma variável global criada aqui e esse cidade é o dado é uma variável local que foi criada aqui. E o cidade é a variável global que foi criada aqui fora, na declaração das variáveis globais. E aí ele vai repetir isso até quando? Até chegar no final do arquivo. Então, enquanto não for fim do arquivo, ele repete esse loop do while, tá? Até chegar ao fim. Função para calcular a distância entre as cidades. Aqui ele está usando uma fórmula de Bhaskara. Então aqui eu tive que adicionar a biblioteca mat.h para poder usar o sqrt e o poll, que seria a raiz quadrada e potência, e limites.k para achar o tamanho máximo do inteiro. No cálculo que eu fiz para todo i e para todo j, distância entre i e j vai ser igual a raiz quadrada de quem? Da coordenada de x na cidade j, ou seja, cidade j coordenada x, menos a cidade i coordenada de x, ou seja, esse é xj menos xi ao quadrado, por isso que esse pô aqui, então fica, isso daqui seria equivaler a algo do tipo, vou colocar aqui a distância, né, i, distância ij é igual a quem? Coordenada do x no j. Então seria o x do j menos coordenada do x no i. X do i. Esses dois, tá? Tem que estar entre parênteses a diferença deles, né? Então vou colocar aqui entre parênteses. Esse pô, que é de potenciação, ok, ao quadrado. Então esses dois são elevados à segunda potência.
Aqui a gente vai pegar o quê? Coordenada do y de j, entre parênteses também, yj menos y do i, pou, né, que é a potência, ao quadrado. E todo mundo isso aqui está dentro desse parênteses aqui, tá vendo? Ó? Esse parênteses aqui que ele marcou de amarelo é o que? SQRT. SQRT é quem? Raiz quadrada. Então a gente vem aqui e tira a raiz disso tudo aqui. Tá? Então a gente está falando que o quadrado da hipotenusa, na hora de a gente passar a raiz para lá, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto de dois triângulos e temos a nossa hipotenusa. Bhaskara. Agora aqui a gente vai ter a distância de I para I vai ser B o máximo, que seria esse int max. E agora a função aqui do cacheiro não tem diferença do que a gente fez antes. Eu vou passar aqui, se vocês quiserem, você pode pausar o vídeo e copiar, vocês vão ver que está exatamente igual. A diferença é que a função objetivo aqui, em vez de colocar 0 e fazer a função objetivo separada embaixo, eu fiz ela colocando o número valor direto aqui. Esse daqui vai fazer o que? Ele vai pegar o x e j, vai multiplicar por distância j na função objetivo. E o f e j vai multiplicar por 0, que vai estar equivalente, a gente vai de outra forma. Vendo 1 para minimizar. As restrições, vocês podem ver que está igual. Primeira, segunda, terceira restrição e a quarta. Modelo LP. A exportação da solução, liberando a memória, a função imprime que eu mudei. O que eu fiz? Aqui eu estou só imprimindo a entrada, então eu vou imprimir o ID, a coordenada x, o y e a demanda. E aqui é onde ele vai calcular as rotas. O que ele fez para calcular as rotas? Ele imprime aqui, ele começa imprimindo rota 0, porque eu sei que toda rota vai começar do 0. Enquanto o AUX for menor que max cidades, quem é esse AUX? AUX maior que eu declarei com valor 0, então ele começa com 0. Tá? E aí ele vai comparar até chegar no final. Por que menor que max cidades? Porque eu sei que ele vai citar exatamente o número de cidades igual a max cidades, são 50 cidades. Então eu começo do 0 e começo a olhar. Se a resposta x e j, quanto isso vai ser verdadeiro? Somente quando isso aqui for igual a 1. Então, se eu colocar isso dessa forma ou colocar assim, é a mesma coisa. Aí o destino vai ser o quê? Vai ser essa distância j e o nó j para onde ele vai. Ou seja, ele está percorrendo aquele monte 0, onde ele achar 1, ele imprime o valor do j. Se ele imprimir o valor do j, ele conta o valor de AUX, a gente já visitou a primeira cidade, e recebe j, por quê? Se você está lá na primeira cidade, você vai para a cidade 21, o i é 0 e o j é 21. O próximo i vai ser quem? Vai ser justamente o 21. Então o i recebe o j. Interrompo o looping e aí ele volta aqui para começar de novo. J igual a 0 e começa a procurar todo mundo. Essa impressão do x pode ver que está igual. A impressão do f. E aqui a gente tem a impressão do d. Tá? Que é aquela distância. Se eu colocar isso daqui para rodar, vamos chamar aqui ele. Vamos para a pasta onde está esse código, que esse daqui está na pasta código fonte, que é outra pasta. E vamos estar aqui, ó, make e ponto barra programa. Ele está rodando. Tá. Deu aqui o valor resolvido, 14.42, e note que o valor resultado deu o mesmo. A diferença na hora de a gente olhar aqui a saída dele
Tá aqui o arquivo de saída, tá? Temos o valor da FO, temos o ID, coordenadas x e y e a demanda, tá? E aí ele imprime uma rota, tá vendo? Ó, da 0 ele vai para 21, da 21 para 7, da 7 para 25, e assim não precisei contar manualmente o que aconteceu aqui dentro, tá? Poderia ter contado, mas assim fica mais fácil.